Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, então trazendo mais uma dica aqui rápida no R, né? Então essa playlist aqui são com dicas, né? Então é uma playlist bem variada, tá? Vou trazer dicas desde configurações, tá? Até trechos curtos de código, tá? Então como você já viu aí pelo título do vídeo, né? A gente vai trabalhar com plotagem, tá? De funções implícitas, tranquilo? Vamos escrever uma função aqui, uma função implícita. Então, eu vou pegar um y elevado na quarta menos um x elevado na quarta menos 4 vezes y elevado na 2 mais um 9 vezes x elevado na 2 igual a zero, tá? Então isso aqui é uma função implícita, tá? É uma função onde y não é definido explicitamente em função de x, tá? E resolver esse tipo de equações às vezes é bem complicado e às vezes é até impossível, tá? Por exemplo, seno de xy igual a y é uma equação implícita que é impossível de resolver, tá? Mas a gente consegue plotar os gráficos, tá? E assim, resolver equações implícitas não é algo tão trivial, tá? Então quem estuda matemática um pouquinho mais avançado aí sabe. Mas fazer no R é extremamente simples fazer a plotagem. Por exemplo, eu vou pegar os valores de x e vou criar uma sequência, tá? Eu vou utilizar a função sec, aqui de sec, tá? Eu vou passar o meu intervalo, vou criar então o intervalo de menos 5 até 5, tá? Esse intervalo você pode definir, tá? Eu vou definir o tamanho, tá? Então, length. Eu vou definir como 1000, ou seja, eu vou criar uma sequência de menos 5 até 5 com 1000 valores nesse intervalo, tá? Basicamente a mesma coisa que a gente vai fazer para o x, para o, para o y, tá? Bom, vamos pegar aqui, colocar o y aqui. Vamos criar essas sequências, então a gente já tem as sequências aqui, ó, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um z que a gente vai chamar a função alter, tá? E a gente vai passar alguns parâmetros. O que a gente está fazendo? Na verdade, a gente criou como se fosse um vetor aqui, né? E a gente passou outro vetor. Essa função vai criar uma matriz, tá? Usando as dimensões desses vetores que a gente criou anteriormente, tá? Uh, e ele já calcula a função que a gente vai passar como um parâmetro também. Tá? Então a gente vai passar o nosso x, a gente vai passar o nosso y, que são essas duas sequências que a gente criou. Tá? E para montar a matriz, tá, de dimensões x e y, a gente vai passar a nossa função. Então vamos utilizar function. Tá? Ela é uma função implícita, então ela é um xy, né? E aí, o que acontece? Eu vou passar a minha função está aqui em cima. Tá? Então eu posso copiar essa função, vou copiar ela, Ctrl C, Ctrl V, tá? O zero eu tiro, eu só pego a função, tá? E dou um Enter. E eu criei, tá aqui, ó. Se eu clicar em cima, tá? Então eu vou ter todos esses valores calculados, tá? Então a gente vai ter todas as linhas aqui, e a gente vai ter todas as colunas também, tá? Se a gente for na última linha lá, a gente vai ver que é 1000, porque é o tamanho que a gente definiu nos nossos vetores iniciais, no x e no y que a gente criou, tá? Então ele monta essa matriz com os valores utilizando a função, tá, implícita que a gente criou, tá? Servem para outras situações, outras funções? Servem, tá? E como que a gente vai utilizar? Assim, ó, isso aqui é dicas rápidas, tá? Dúvidas? Help. Help nessas funções, tá? E essa outra função aqui é para fazer a plotagem, tá? Então, a gente pode utilizar essa função em conjunto
com os nossos dados. Então eu passo o nosso x, eu posso passar o y, eu posso passar o z, que é a matriz que a gente calculou com os valores da função, tá? E essa função ela recebe uma série muito grande de parâmetros, tá? Mas eu vou utilizar só um aqui, então eu vou utilizar levels. Tá? Eu vou utilizar o levels igual a zero, mas você pode também variar esse level. Aconselho você a dar uma olhada no help nessa função aqui, tá? Porque essa função tem muitos parâmetros e você precisa entender o que, que ela faz, tá? Mas se você precisa apenas plotar, um Ctrl Enter, e a gente tem aqui o gráfico da nossa função implícita. No caso, esta função aqui, tá? Então você pode variar essa função, tá? Pode escrever qualquer outra função, tá? Então, por exemplo, eu quero tirar aqui o 9, por exemplo, tá? Você pode definir novamente, tá? E ele já gera outro tipo de gráfico aqui, tá? Então você também pode mudar o intervalo. Deixa eu colocar de novo um 9 aqui e a gente vai mudar esse intervalo. Dá um Ctrl C, Ctrl V, ok. Vamos mudar o intervalo aqui, vamos colocar de 10 até 10 e vamos colocar de 10 até 10 aqui também, tá? Então, rodar e aí a gente tem nosso gráfico aqui agora de um intervalo de menos 10 até 10 para o x e para o y, tá? Então você pode mudar esses parâmetros aqui. Sugiro fortemente que você dê um help, principalmente nessa função aqui que a gente utilizou para plotar, tá? Para entender os parâmetros. Mas se você precisa apenas plotar e não sabe como, isso aqui é uma dica bem rápida e bem simples de como fazer a plotagem de gráficos de funções implícitas, tá? Como dá para notar, no R dá para fazer muita coisa, né? E aqui é uma dica bem rápida. Tranquilo, pessoal? Bom, então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá like, se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações, convide os colegas e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!